Evangelho, sábado da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje também celebramos o primeiro sábado do mês de dezembro, o que significa dizer que celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria, com o primeiro sábado de cada mês. E olha que grande presente a Santa Liturgia nos entrega. Também hoje ocorre a memória facultativa de São João Damasceno, sacerdote e doutor da Igreja, cujos escritos foram sempre de grande relevância na meditação dos principais temas relacionados à Virgem Maria. São João Damasceno sempre foi visto como um grande amigo de Nossa Senhora. Ele foi um dos primeiros defensores da doutrina da Imaculada Conceição. Defendeu arduamente a maternidade divina de Maria, sua virgindade, sua assunção em corpo e alma ao céu. São João Damasceno sempre teve próximo de si a assistência da Virgem Maria. Conta-se que os hereges, então naquela época, tinham várias controvérsias relacionadas ao anúncio da fé dos apóstolos. Por quê? O cristianismo pouco a pouco ia encontrando não apenas outras culturas, mas também outras ciências, como as diversas escolas do pensamento filosófico daquele período. Estamos no VI século. Então temos o confronto com as escolas gregas, o confronto com as escolas filosóficas vindas do mundo muçulmano, e era natural que alguns pensamentos divergentes do anúncio da fé dos apóstolos aparecessem. E aqui começa a defesa da fé, né? Os grandes padres da Igreja sempre defenderam a fé, ou seja, mantiveram vivo o ensinamento dos apóstolos, e diante das controvérsias que surgiam por causa do encontro do cristianismo com outras estruturas do pensamento filosófico e com outras culturas, era preciso que homens sábios e doutos, iluminados pela ação do Espírito Santo, olhando para aquela nova cultura, para aquela nova ciência, conseguissem conduzir a compreensão do ensinamento da fé dos apóstolos, sem que nada se perdesse desse ensinamento. Porém, no meio do caminho, muita gente, de alguma forma, ou fracionava, ou então abdicava de alguma parte do ensinamento dos apóstolos. E desse modo surgem as heresias. São todos aqueles movimentos ou todos aqueles grupos que em algum momento disseram: nós concordamos com a fé dos apóstolos, com o anúncio da fé apostólica até aqui. Daqui para frente pensamos de maneira diferente. Ou então aceitamos que o ensinamento seja
desse jeito, mas nós, sobre esses assuntos aqui, cremos que o ensinamento deve ser desse jeito. E, ou por exclusão, ou por inclusão de novidades, de alguma forma se afastavam da fé apostólica. Então, São João Damasceno foi um dos grandes nomes que defendeu a fé apostólica e ajudou, no passar dos séculos e no contato com as novas ciências e culturas, a defender e a manter o anúncio apostólico. E os temas relacionados à Santa Mãe de Deus foram temas especialmente defendidos por São João Damasceno. Então conta-se que um dia os hereges, ou seja, um grupo que pensava diferente da fé apostólica por conta da grande erudição e dos escritos que eram abundantes de São João Damasceno, que iluminavam muitos bispos e também sacerdotes e também pensadores da época a seguirem em comunhão com a fé dos apóstolos, em modo de represária, cortaram a mão direita de São João Damasceno, impedindo que sua mão pudesse novamente voltar a escrever. E conta-se que a Virgem Maria, depois desse ato de violência, obteve de Deus a graça para tocar sua mão e poder reabilitá-la outra vez com saúde para continuar escrevendo e ensinando os povos o caminho da verdade, para que se mantivessem fiéis à fé apostólica. Meu irmão, minha irmã, o quanto a nossa igreja já passou, quantas situações difíceis já enfrentamos ao longo desses mais de 2000 anos, e é impressionante como o ensinamento dos apóstolos se perpetua ao longo de todo esse tempo. Ainda mais se olhamos os nossos tempos, né? Onde uma informação permanece por pouquíssimo tempo, com uma novidade até como alvo de interesse, e nós termos um anúncio que se manteve sempre íntegro, apanhou bastante em muitos momentos, como o padre está comentando, né? Tentaram de todas as formas e maneiras torná-lo fragmentado, tentaram de muitas formas e maneiras distorcê-lo, tentaram de muitas formas e maneiras confundi-lo, mas o anúncio apostólico, o anúncio da fé apostólica permaneceu íntegro, apesar de todos os flagelos que passou, de pé permaneceu e permanece até os nossos tempos. Ao professarmos o nosso credo, ao declararmos a nossa fé cristã como nos ensina a Igreja, esse é um eco de mais de 20 séculos. Jamais declararemos a nossa fé sozinhos. Quando fazemos a nossa profissão de fé a cada domingo na igreja, os céus proclamam conosco. Se já nos impressiona, muitas vezes, recitar o credo juntos em comunidade, ouvir a assembleia inteira recitando a uma só voz, imagina se o Senhor nos desse a graça de ouvirmos essa profissão juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs que estão na glória dos céus. Seria algo praticamente extasiante. Um dia teremos a chance de acompanhar os nossos irmãos que estarão professando a fé aqui, teremos a chance de acompanhá-los do lado de lá e veremos de um outro ângulo a beleza desse momento. Mas como é bom e como é importante termos esse saudável orgulho de pertencer a uma mesma profissão de fé, que jamais se perdeu ao longo desses mais de 20 séculos. Fantástico, fantástico. Hoje, ao celebrarmos essa memória de São João Damasceno, também ouvimos o texto do 9º capítulo do Evangelho de São Mateus, é o finalzinho do 9º e o início do 10º. Meus irmãos e minhas irmãs,
Estamos diante, ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus e olha aqui o coração do bom pastor que hoje nos é apresentado. Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, ele prega, ele cura e ele expulsa os demônios. Então aqui a tríplice ação, como já falamos várias vezes, da messiânica, né? Os 3 sinais messiânicos acompanham Jesus. Mateus está falando isso. E depois em seguida ele acrescenta no versículo 36, ao ver a multidão teve compaixão dela, porque estava cansada e abandonada como ovelhas sem pastor. Olha a imagem do bom pastor, como ela aparece narrada no Evangelho de São Mateus. Já pararam para pensar isso? João tem todo um texto, para dizer a verdade, todo um capítulo dedicado ao bom pastor. Mas Mateus fala do bom pastor falando do seu coração cheio de compaixão. Exatamente como Santa Margarida Maria Alacoque anuncia o coração do Senhor. Um coração divino, um abismo de infinita misericórdia e amor, um abismo de todo o bem e doçura pela salvação dos homens. Esse coração compassivo, esse coração misericordioso, que hoje, no Evangelho, olha a multidão e diz aos seus discípulos, a colheita é grande, mas poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita, que envie operários para a sua colheita. E meus irmãos e minhas irmãs, quantas centenas e milhares de operários ao longo de mais de 20 séculos o Senhor tem enviado para que seja anunciada a boa nova do Evangelho, para que seja pregado o Evangelho do Reino, para que sejam curados os enfermos e os adoecidos, para que sejam expulsos os demônios. Por mais de 20 séculos o Senhor tem enviado operários para, se vamos agora para o 7º e 8º versículo do 10º capítulo, para proclamarem o reino dos céus, para curarem os enfermos, para ressuscitar os mortos, e ressuscitar mesmo, foram várias as ressurreições que a Igreja já realizou por meio de seus ministros ao longo dos séculos. Mas quantos foram aqueles ressuscitados pelos sacramentos, ressuscitados pela pregação evangélica, ressuscitado pela intercessão em favor da conversão dos pecadores? Quantos foram os homens e mulheres purificados na alma e no corpo de suas faltas e de seus pecados? Quantos foram os homens e mulheres libertos, pois por meio da ação dos ministros do Senhor, precipitou-se outra vez à profundeza do inferno Satanás e todos os seus anjos que levavam à perdição as almas. Quantas vezes, meus irmãos, a nossa Beatíssima Rainha intercedeu ao lado do trono de Deus para que operários e santos operários fossem enviados para a messe do Senhor. Ao longo desses mais de 20 séculos, a Santíssima Rainha atentamente cuidou de nós. Com o seu imaculado coração, uniu-se ao coração cheio de compaixão do Senhor. Em ato de profunda e intensa caridade, não realizou outra coisa na eternidade em nosso favor, senão a súplica de compaixão por nós. O Imaculado Coração de Maria é o eco da caridade e da compaixão do coração de Jesus. Se o coração de Jesus é cheio de compaixão, se o coração do bom pastor é todo compaixão, o Imaculado Coração de Maria é o cumprimento dessa compaixão como ato de caridade em favor dos homens. Oh, meu irmão e minha irmã, como é bom termos a certeza
da presença da Virgem Maria ao nosso lado. Como é bom participarmos da Igreja de Nosso Senhor e estarmos confiados aos cuidados do Imaculado Coração de Maria e poder dizer, junto com toda a Igreja, és minha mãe. És a Nossa Senhora, és a Rainha do céu e da terra. És aquela medianeira de todas as graças, em quem buscamos o refúgio para estarmos na companhia do bom Jesus. Hoje, ao ouvirmos a leitura da conclusão do 9º capítulo do Evangelho de São Mateus e a súplica, o rogai, que Santo Aníbal Maria de França, com tanta intensidade, nos ensinou a viver, e conduzido pela Beatíssima Virgem Maria, edificou 2 santas famílias religiosas que anunciam e que vivem a súplica cotidiana pela santidade dos sacerdotes e para que o Senhor nos envie santos ministros para cuidar do povo de Deus, que continuam a súplica do coração cheio de compaixão do Senhor. A família do Divino Zelo e os rogacionistas são no mundo eco do coração compassivo do bom pastor. Quem sou eu no mundo? Eu sou aquele que vive o eco desse coração. Olha que maravilha, olha que beleza. Que 2 grandes presentes o Senhor nos deu através das famílias religiosas geradas pela entrega desse coração sensível, desse coração que se deixou inspirar por Deus, de Santo Aníbal, pelas mãos de Maria que se entregou a Cristo. Olha o quanto o Senhor ofereceu pelo bem da Igreja. Imagina quanto mais o Senhor não pode realizar e oferecer pelo bem da Igreja com o meu, com o seu coração, que se entregam a Ele totalmente. Peçamos também hoje a intercessão de Santo Aníbal, para que nos ajude a termos a coragem de fazermos-nos totalmente entregues das mãos do Senhor. Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, nós nos entregamos a Ti. Toma a nossa vida, a nossa história. Inspira, Senhor, segundo a Tua vontade e realiza grandes obras em favor do Teu povo. Queremos, Senhor, estar contigo por toda a eternidade e oferecer a nossa vida para que ecoe na eternidade as vozes do Teu amor. As palavras de compaixão e os atos de compaixão que reúnem as ovelhas dispersas, cansadas, feridas, abandonadas. Já parou para pensar nisso? O Senhor olha a multidão e vê a multidão nessa situação e quer ser por essa multidão, como ovelhas cansadas, desorientadas, abandonadas, sem pastor, quer ser por elas socorro. E assim como Santo Aníbal foi uma eloquente ação de socorro de Deus por tantíssimas almas e permanece sendo ainda com sua intercessão através das famílias religiosas que foram geradas, também o Senhor conta comigo e contigo. Deus tem a ousadia de tomar o nosso nada nas mãos e realizar grandes obras em favor do seu povo, fazendo-nos, no nosso nada, por obra da sua misericórdia, nos tornarmos palavra de consolação, de ânimo, de cuidado, de nutrição, palavra de proteção, palavra de encorajamento em favor das ovelhas desse rebanho que assim estão, como ele mesmo fala. Ele tem o poder, mas e nós temos a coragem de nos entregarmos em suas mãos para nos tornarmos isso por nossos irmãos e irmãs? Vamos lá, força! Olhemos o exemplo de São João Damasceno, olhemos o exemplo de Santo Aníbal Maria de França,
E aproveitemos esse primeiro sábado do mês para realizarmos essa declaração de amor e essa entrega. Vamos ouvir esse trecho de um dos escritos de São João Damasceno, onde ele fala a respeito da sua experiência. Ele praticamente escreve em primeira pessoa. É muito bonito. E é um pouco o retrato da nossa experiência dentro da fé que recebemos no dia do nosso batismo. Olha que bonitas essas palavras de São João Damasceno. Tu me criastes, ó meu Senhor, do corpo de meu Pai e me formaste no seio de minha mãe. Tu me trouxestes à luz, criancinha nua, porque as leis da nossa natureza seguem perpetuamente os teus decretos, ó meu Senhor. Com a bênção do Espírito Santo ordenaste minha criação e existência. Não por vontade do homem ou desejo da carne, mas por tua graça inefável foi que eu existi. Ordenastes o meu nascimento com um cuidado superior ao das leis naturais. Adotando-me como filho, conduziste-me à luz e me incluíste entre os discípulos da tua Igreja Santa e Imaculada. Tu me alimentastes, ó meu Deus, com o leite espiritual de tuas palavras divinas. Tu me sustentaste, ó meu Senhor, com o alimento sólido do corpo de Jesus Cristo, nosso Deus, teu Santíssimo Unigênito, e me inebriastes com o cálice divino do seu sangue vivificante, derramado pela salvação do mundo inteiro. Porque me amaste, ó meu Senhor, deste o teu único e amado Filho para a nossa redenção, que ele aceitou voluntária e livremente. E ainda mais, ele mesmo se ofereceu em sacrifício como cordeiro imolado, porque sendo Deus, se fez homem e por sua vontade humana submeteu-se obediente a ti, Deus, seu Pai, até a morte e morte de cruz. E assim, ó Cristo, meu Deus e Senhor, te humilhaste, levando-me em teus ombros como ovelha perdida e ferida, e me apacentastes em verdes pastagens. Tu me refizeste com as águas da verdadeira doutrina, por meio de teus pastores, que, alimentados por ti, alimentam por sua vez o teu nobre e escolhido rebanho, tão amado e precioso aos teus olhos. Agora me chamas, Senhor, pela imposição das mãos de teu pontífice, para servir os teus discípulos. Não sei por que razão me escolheste, só tu sabes, mas em tuas mãos inteiramente me entrego. Torna, Senhor, mais leve, eu te suplico, torna mais leve o peso de meus pecados, porque te ofendi tão gravemente por minhas faltas. Purifica, ó meu Senhor, minha inteligência e meu coração. Sê para mim como uma lâmpada luminosa que me conduz pelo caminho reto da justiça e da verdade. Dá-me palavra fácil e concede-me uma língua clara e fluente, mediante a língua de fogo de teu Espírito, a fim de que tua presença sempre me assista. Sê, ó meu Senhor, sê meu pastor, e apacenta comigo, Senhor, para que meu coração não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Que teu Espírito bom me conduza pelo caminho reto e as minhas obras se realizem segundo a tua vontade, até a última delas, até que tudo esteja consumado e minha vida esteja entregue definitivamente em tuas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, que belíssimo texto, que belíssima oração, né? Podemos ouvir novamente
como oração pessoal, esse texto de São João Damasceno. Eis aqui um homem que tem o coração apaixonado pela Virgem Maria. Eis aqui o homem que, amando a Virgem Santíssima, tornou-se ainda mais inflamado do amor de Deus. Que pela intercessão de São João Damasceno e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de Santa Aníbal Maria de França, também nós possamos rogar ao Senhor da Messe que envie operários para a Messe, mas que possamos também nos colocarmos nas mãos do Senhor como oferta viva, a fim de que Ele cumpra a sua vontade e conte conosco para o cuidado do seu rebanho. Centenas de almas e de irmãos e irmãs como São João Damasceno, como Santo Aníbal, cuidaram de nós. Chegou a hora de nós nos colocarmos ainda mais nas mãos do Senhor para nos tornarmos sempre mais cuidado de Deus por nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos nossos santos irmãos que hoje nos acompanharam, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.